não se antecipa, né? Uma hora ou outra o judiciário tem que agir. E é o caso que vai acontecer, viu, Amadeu? Ontem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele liberou para o plenário uma ação de depois de 2014, quando o projeto de lei, agora é lei, né? O marco legal, marco civil da internet foi sancionado em 2014. O Facebook entrou com uma representação no STF questionando o artigo 19, que prevê punição às redes sociais que não regularem esse conteúdo, sobretudo no que diz respeito à violência, e há também insinuação de golpe, entre outros assuntos que seriam considerados ali ilícitos. O Facebook pedia, na época, que essas plataformas só fossem punidas se tivesse uma decisão judicial para cada um desses pedidos, decisões que deveriam ser analisadas pela justiça em separado. E agora, com a discussão de volta aqui no Congresso Nacional e com a possibilidade, inclusive aventada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que o STF poderia, inclusive, tomar uma decisão sobre o caso, Dias Toffoli vai lá, tira da gaveta essa representação e agora liberou para o plenário. Agora cabe à ministra Rosa Weber, presidente do STF, decidir quando os ministros irão julgar esse caso. Já há um clima no Supremo Tribunal Federal para que eles optem, né, decidam, julguem pela constitucionalidade do Marco Civil da internet, e aí, portanto, as redes sociais poderiam, as plataformas, Big Techs, poderiam ser punidas caso não retirem ou, então, não regulem esse conteúdo que vai, sobretudo, em relação à apologia à violência, a armas, a ataques, conteúdos nesse sentido, que é exatamente o que está sendo discutido aqui no Congresso, no PL das fake news. Rapidamente, Apoliana. Amadeu, acho que a decisão vai acabar ficando mesmo com o judiciário, né? Todo o lobby que o Congresso enfrenta, que os parlamentares enfrentam das empresas de tecnologia vai todo mês atrasar essa discussão, e eu acho que vai ficar nas mãos do judiciário outra vez. França. Essa era inclusive uma justificativa que o presidente Arthur Lira usava no diálogo para a apreciação, a votação da PL das fake news. Se a Câmara tem a oportunidade de legislar sobre um tema tão importante, deveria aproveitar essa oportunidade, porque depois não adianta reclamar que o Judiciário está legislando se o Congresso demora a discutir uma temática tão importante. Sobre o líder, ele inclusive está muito incomodado com esse lobby das Big Techs em relação aos parlamentares e prometeu, inclusive, que medidas serão tomadas nesse sentido. Então, ele encampa o discurso que tem sido adotado pelo governo federal, mostrando que, ao menos nesse tópico, ele está sendo fiel ao Lula. Na verdade, Kátia, o Lira é presidente há 2 anos e 4 meses, não é isso? Isso. É a primeira derrota dele. Sim, O adiamento dessa votação foi a primeira derrota do Lira na Câmara, meu amigo. Usou um artifício, uma manobra. Primeiro houve um acordo, que até o próprio PL concordou, aquela reunião do Colégio de Líderes que tem, né? Porque o presidente, ele só coloca uma pauta tão polêmica como essa, para regime de urgência, como ela está lá e não tem que ser discutida em comissões, depois que aquele colegiado de líderes, os partidos definem uma posição, prometeram algo a ele que não entregaram. E aí ele usou ali um artifício do regimento interno, tirou de pauta. O que está em jogo aí é exatamente isso, Amadeu. É ele manter a sua liderança ali, vamos lá, o seu poder. Porque o Supremo, uma canetada do Supremo revoga aí e resolve a situação e faz. E aí a gente meio que volta também um pouco a estaca zero, né? Mas ele está usando o argumento de manter poder do Congresso, quando, na verdade, ele quer sair da situação como o grande conciliador ali. O governo tem um problema porque tem parte da oposição que está com o governo, tem parte da oposição que não está com o governo. Qual vai ser essa parte que na hora vai votar? O governo não tem base. Né? E está difícil. Está claro que o governo não tem maioria, nem uma base minimamente confiável. Mas, Ari, tem um detalhe que eu gostaria que o meu guia dos povos me contrapusesse. É o seguinte, na minha visão, Farol, sim,
a decisão do Supremo será pior para as Big Techs do que esse projeto de lei do Congresso. Sim. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal não é suscetível, como os nobres deputados e senadores, às pressões lobistas das Big Techs e, inclusive, às campanhas, né? Eu estou curioso se o Google vai colocar um link com ataques ao Supremo. No dia que o Supremo tomar a decisão, vão colocar o link assim que você vai abrir, vai ter Supremo legisla no lugar de deputados. Supremo não se omita. Quem se omite é a representação parlamentar dos brasileiros na Câmara. E aí o Supremo tem que tomar a decisão, sim, como já fez em vários outros assuntos importantíssimos para regular a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Os legisladores não cumpriram a sua função e o Supremo foi lá e legislou. Por quê? Porque eles querem, porque a sociedade clama. Não é porque os ministros desejam por uma vaidade apenas, porque as sessões são transmitidas para todo o Brasil, é porque a sociedade clama. É porque já tem gente morrendo, Ari. É porque já tem gente morrendo por conta da margem das redes sociais. Meu farol da aula. Meu farol da aula. Meu farol, você dá aula, meu farol. Não, depois que eu fui chamado... um momento, Amadeu, em que, assim, é uma discussão tão polêmica e tão séria e, claramente, os parlamentares continuam preocupados com os likes. Com que eles individualmente vão ganhar e não ali nem a questão de grupo partidário. Por exemplo, a extensão da imunidade parlamentar às redes sociais, por favor. Ranieri. Inclusive, foi uma coisa que o Lira colocou, né? O Lira disse o seguinte: se não tiver essa imunidade parlamentar, nem a gente começa a discutir. Eles querem essa garantia. E aí ele falou que, claro, tem os limites. Que aí, se o parlamentar ultrapassar esse limite, aí ele vai responder por isso. Pelo menos no discurso, mas a gente nunca viu um parlamentar responder por isso. Existem esses limites também, Raniel, e eles já ultrapassaram e também nunca ninguém é punido. Ninguém é punido. Obrigado, Raniel. Sim, é um discurso, claro. Amadeu, só para registrar, porque isso vai ser notícia na mídia nacional, que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, né, eu cobri aqui de manhã, ele respondeu a questão de ordem da oposição, que perdeu 2 vagas na CPMI dos atos do dia 8, que deve ser instalada na próxima semana. O Rogério Marinho, ele falou agora com a gente de manhã, disse que vai recorrer na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, tenta evitar levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Isso só seria em última instância, mas ele argumenta que o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, mudou de bloco partidário antes da leitura do requerimento de instalação da CPMI, e isso abriria brecha para que a oposição retomasse o seu lugar. Rodrigo Pacheco, diferente de Rogério Marinho, né, discorda no Diário do Congresso Nacional, disse que enquanto a leitura não tivesse sido feita, poderia ter mudanças dos blocos partidários, portanto, a oposição, neste momento,